Os Estados Unidos, terra da liberdade, lar dos corajosos e o centro de fatos insanos. Vamos direto ao ponto. Número 50. O Canadá é um dos maiores países do mundo, certo? Muito espaço para hóquei no gelo e xarope de bordo, mas os Estados Unidos da América, na verdade, têm mais território. O Canadá tem uma área de 38 milhões de milhas quadradas, mas a área terrestre é de 351 milhões de milhas quadradas. Ao sul da fronteira são 353 milhões de milhas quadradas. Não é muita diferença, mas tudo conta. O Canadá compensa, com águas bem geladas. Os Estados Unidos provavelmente saíram ganhando nesse acordo. Mas do norte, não é só gelo e neve o tempo todo. Alasca e Havaí são opostos. Petróleo, turismo, vulcões, geleiras. Porém, em temperatura são quase iguais. A temperatura mais alta já registrada no Havaí foi de 100 graus Fahrenheit lá em 1931. Essa é a mesma temperatura mais alta já registrada no Alasca. Foi em 1915. Se planeja suas próximas férias, não descarte o Alasca. Talvez precise de uma máquina do tempo para ir de um paraíso tropical a outro, e não é onde imagina. Número 48 pergunta relâmpago. Onde é melhor para se bronzear, South Beach ou Central Park? A temperatura mais alta já registrada em Miami foi de 98 graus Fahrenheit. Em Nova York foi de 106 Fahrenheit. Você decide. Nova-iorquinos irritados ou furacões? Então, seja você do tipo que prefere suar em Miami ou ferver em Nova York, uma coisa é certa, provavelmente vai passar voando pelo próximo lugar para escapar dos dois. Número 47. Qual você acha que é o aeroporto mais movimentado dos Estados Unidos da América? Não é o LAX nem o John F. Kennedy. Não, errado, é o Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. 1,047 bilhão de passageiros passaram por aqui em 2023. Muita bagagem foi perdida. O segundo é o O'Hare de Chicago, com 85 milhões LAX, fica em quinto e John F. Kennedy em sexto. Atlanta é um grande centro da Delta Airlines, que tem milhares de voos diários. Também é um ponto estratégico. 80% dos americanos vivem a até 2 horas de voo dali. E enquanto todos esses passageiros cruzam o país, aqui está um lugar que ainda consegue surpreender a todos. Número 46, o estado de Prata, é o mais seco do país. Você tem sorte se receber 25 centímetros de chuva por ano, mas neve, aí já é outra história. Nevada tem mais neve que Washington, Distrito de Colômbia, e também é fria. Em Las Vegas, as mínimas médias em junho, julho e agosto são cerca de 27 graus Celsius. No inverno, as mínimas podem chegar perto de 0 grau, mas vamos continuar aumentando o calor. Número 45, Vale da Morte, um lugar que faz jus ao nome. Está tão quente aqui que parece um Airbnb do Satã. Quão quente! A maior temperatura já registrada na Terra foi de 56,7 graus Celsius em Furnace Creek, em 1913. Os Estados Unidos continuam apresentando climas extremos, do calor intenso aos tornados, chegando ao número 44. Os Estados Unidos da América registram mais de 1.200 tornados por ano, liderando o mundo. Definitivamente não é destaque em folheto turístico. Tudo isso graças à geografia única dos Estados Unidos, uma terra aberta situada entre os trópicos e o ar frio que desce do Canadá. Isso é praticamente um convite para os tornados descerem e fazerem uma festa seriamente destrutiva que faz as seguradoras acordarem suando frio. Apenas no Alasca e no Havaí você não terá tornados mudando sua casa de lugar com frequência. Mas eles têm ursos polares e vulcões, então, tornados podem destruir a terra. Mas as fronteiras, essas foram rasgadas pelo fato histórico número 43. Os 13 estados originais ainda têm suas fronteiras da era colonial. E naquela época, os cartógrafos não estavam exatamente trabalhando com um sistema de posicionamento global perto o suficiente, parecia ser o lema. Esses primeiros estados também eram enormes comparados com hoje, quando eventualmente cederam terras ao governo federal para criar novos territórios. As decisões eram guiadas por antigas cartas coloniais. Praticamente todo o estado a leste do Mississippi tem pelo menos uma fronteira desenhada por alguém com sotaque britânico, exceto Wisconsin e Michigan, que ficaram fora do alcance antes da Grã-Bretanha marcar no mapa.
Enquanto o resto dos Estados Unidos da América estava ocupado desenhando linhas, o Havaí estava ocupado sendo o Havaí número 42. Só existe um estado na União que não tem fronteira em linha reta. Algum palpite? Bem, pense um pouco. É o Havaí, fica meio fácil quando você é um monte de ilhas. Então os Estados Unidos da América são grandes, grandes o suficiente. Até o tempo fica confuso. Número 41, os Estados Unidos da América colecionam fusos horários como Pokémon. Eles têm 11 fusos horários. Em algum lugar da América sempre é cedo, tarde ou hora do almoço. Os Estados Unidos da América e a Rússia têm o segundo maior número de fusos horários do mundo. Só a França tem mais, com 13, tudo graças aos seus territórios ultramarinos, incluindo Adelaide na Antártida. Até agora vimos que os Estados Unidos da América têm muitos tornados, fusos horários e variações de temperatura, como se estivesse tentando ganhar em geografia nesse quesito, e isso é só o começo. Número 40. Além do Canadá e México, os Estados Unidos da América possuem várias fronteiras marítimas, como com Rússia, Bahamas, Cuba, República Dominicana, Haiti, Reino Unido, Países Baixos, Jamaica e até Japão. Isso ocorre por causa das fronteiras marítimas e zonas econômicas exclusivas que permitem aos Estados Unidos da América decidir se podem pescar ali. São 39 viagens de carro e os Estados Unidos da América andam juntos. Mas já pensou como as estradas são numeradas? Se termina em 5, é algo importante, o very important person do mundo do asfalto, e vai de norte a sul. As principais rodovias interestaduais que vão de leste a oeste sempre terminam em 0, ímpar, par, entendeu? E essas rotas principais sempre têm 2 números. As rodovias de 3 dígitos são estradas curtas que fazem laço nas cidades ou retornam às rotas principais. Alasca, Havaí e Porto Rico têm rodovias interestaduais, mesmo sem fazerem fronteira com outro estado. Os números das rodovias deles iniciam com A, H ou Paraná, conforme o estado. Ficou sem combustível ao chegar à costa, e após mapear as fronteiras, a América focou no interior, número 38. Em 1806, o Congresso decidiu que o país precisava de uma rodovia federal, chamada Estrada Nacional Original. Ela viajava de Maryland a Illinois, o que então parecia a travessia mais próxima do país. Mais de 100 anos depois, a Rodovia da Vitória, de 1921, comemorava a Primeira Guerra Mundial e sobrepunha rotas anteriores como a Estrada Nacional. Em 1926, o sistema de rodovias numeradas dos Estados Unidos da América foi criado e grande parte da Victory Road virou a Rota 40 dos Estados Unidos da América, que mais tarde foi novamente dividida e cortada pelo sistema de rodovias interestaduais. Nada diz vencemos como placas de saída e paradas de descanso. Nem toda estrada teve glamour de Hollywood. Algumas seguiram discretas. Número 37. Copper Harbor é o ponto mais distante dos Estados Unidos de qualquer rodovia interestadual, mas a Rota 41 dos Estados Unidos da América começa exatamente ali. Da fria Michigan até Miami, ela serpenteia, trocando pás de neve por óculos de sol. Ela deveria estar no sistema de rodovias interestaduais, mas foi excluída, literalmente graças a um erro burocrático, porque aparentemente o trabalho de alguém naquele dia era bater o ponto e se esconder do chefe. As melhorias demoraram a chegar, mas finalmente um deputado empreendedor dos Estados Unidos da América incluiu uma cláusula para transformá-la na I-40 e em 2015. O caminho para o sucesso é literalmente uma longa estrada. Se gosta dessas explorações de mapas, inscreva-se no canal. Sou basicamente o Nebraska do YouTube. Plano, ignorado e de alguma forma ainda estou aqui. De uma estrada esquecida para um dos mais famosos, número 36, a Rota 66 dos Estados Unidos da América de Chicago até Santa Mônica é tão famosa que existe uma versão falsa dela na China. Mas quando chegou a hora de construir o sistema de rodovias interestaduais, a Rota 66 ficou de fora, porque simplesmente não era eficiente o suficiente. A estrada faz desvios ao redor de obstáculos. O presidente Eisenhower, após ver as autobahns alemãs na Segunda Guerra Mundial, desejava estradas que cruzassem qualquer obstáculo. Colinas, vales, pequenas cidades, pequenos animais. Você pode agradecer a Guerra Fria por essa mentalidade de priorizar a velocidade em vez da paisagem. Se a Rota 66 mostra como os Estados Unidos trocaram a beleza pela velocidade, esta próxima mostra o que acontece
quando o país inteiro se recusa a desacelerar. Até mesmo para o sono número 35, os Estados Unidos perdem 123 milhões de dias de trabalho todos os anos porque as pessoas não estão dormindo o suficiente em todo o país. Virar à noite sem motivo custa cerca de 411 bilhões de dólares por ano. Cochilos rápidos no almoço são quase um ato patriótico. Feche os olhos, você está salvando a economia. Se a falta de sono faz os americanos sentirem que estão subindo uma ladeira todo dia, o próximo é sobre uma estrada que realmente vai direto para as nuvens. A estrada do Monte Céu Azul, número 34, é a estrada pavimentada mais alta dos Estados Unidos da América, com mais de 4.300 metros de altitude, o dobro de Denver. Não é a Rota 66, mas tem seu próprio tráfego. Cabras montesas e carneiros selvagens descansam à beira da estrada como moradores locais. Eles já viram tantos carros que nem ligam mais. Com certeza vão sair nas suas selfies. No Colorado, estradas têm cabras montesas. No Alasca, só silêncio e, às vezes, caminhoneiros questionando suas escolhas. Número 33, a estrada mais vazia do país. A Rota 11 do Alasca vai de Fairbanks até um local chamado Cavalo Morto. Cavalo levemente exausto não teria o mesmo clima. 196 veículos cruzam aqui diariamente. Muitos são caminhoneiros das estradas de gelo. Faz sentido, já que Cavalo Morto tinha apenas 26 habitantes em 1990. Aqui, engarrafamentos são um mito, postos de gasolina são sonhos. E o Starbucks mais próximo provavelmente está em outro fuso horário. Depois de sobreviver ao nada infinito do Alasca, bem-vindo a Los Angeles, onde ficar parado conta como dirigir, número 32. Se a Califórnia fosse um país, sua economia seria a quarta maior do mundo, 4,1 trilhões. Só Estados Unidos da América, China e Alemanha estão à frente. Nada mal para um lugar que investe em torrada de abacate e imóveis. E a Califórnia não é a única se exibindo. O Texas tem o mesmo produto interno bruto que a Itália. Nova York é maior que a Coreia do Sul. Até a economia da Pensilvânia é tão grande quanto a da Arábia Saudita, que está em 31º lugar. A Rota 20 dos Estados Unidos da América não é uma viagem tranquila. A culpa é dos alces, bisões e outros bichos teimosos. O Parque Nacional de Yellowstone obriga motoristas a desviar. Ainda assim, é a estrada mais longa dos Estados Unidos da América, com quase 5.500 quilômetros de Boston a Newport, Oregon, de costa a costa. Motivo de orgulho? Ela existe nessa forma desde 1926, mas recebeu um toque patriótico no final de 2024, mais ou menos. Ela se tornou a rodovia nacional da Medalha de Honra, mesmo asfalto nova aura. Agora sabemos que os Estados Unidos da América têm estradas para caminhoneiros, turistas e até bisões perdidos. Pronto para os próximos fatos? Deixe nos comentários. Qual te surpreendeu até agora? Número 30. O Arizona tem algumas das temperaturas mais quentes dos Estados Unidos. Espere máximas na casa dos 40 graus em junho, julho e agosto, exceto em Flagstaff, onde a máxima média é de apenas 27 graus Celsius, perfeito para quem não gosta de cozinhar vivo, mas o Arizona não é tão escaldante quanto você pode pensar. A região de Flagstaff tem pelo menos 3 resorts de esqui, há outro perto das florestas nacionais Apache Sitgreaves, e ainda tem um ao norte de Tucson. Nada combina mais com descer as pistas do que passar voando por um cacto. Aproveite essas pistas abertas enquanto pode, porque no estado ao lado tudo para completamente. Número 29. O trecho mais movimentado dos Estados Unidos da América é a I-5 em Los Angeles, Long Beach e Santa Ana. Média diária de veículos, 504 mil em 2019. Agora deve estar ainda mais movimentado. Se você precisar encarar essa estrada, planeje com antecedência ou, melhor ainda, tente evitá-la. E se você se encontrar lá no horário de pico, bem, espero que tenha levado lanches e talvez uma trilogia de audiolivros depois de enfrentar a I-5. Você pode achar que a Califórnia só exporta estresse, mas ela oferece algo mais importante. Número 28. Ao pensar na economia da Califórnia, lembra-se de tecnologia. Apple, Nvidia, Meta e Alphabet têm sedes aqui. A Tesla já teve também. Antes de Elon Musk decidir que o Texas oferecia mais oportunidades para ser, bem, Elon Musk. Outra importante fonte de renda da Califórnia é 12 mil anos mais antiga.
É um dos polos agrícolas dos Estados Unidos da América, produzindo mais de 25 tipos de frutas, vegetais e nozes. Alimenta o país e faz seus aplicativos funcionarem. Exemplo de superação. Califórnia cultiva safras e cria apps, enquanto Nova York só cultiva cifrões. Número 27. A cidade de Nova York é como suas baratas. Consegue sobreviver a quase tudo. Crises econômicas, ondas de crime, furacões inesperados, pandemias. A cidade se sacode, pega um bagel e segue. Aproximadamente 2 trilhões de dólares circulam diariamente em suas redes financeiras. Isso é o mesmo que toda a economia da Rússia. Desculpa, Vladimir, mas tem dinheiro demais circulando por aqui. Nova York é praticamente intocável, a máquina de trabalho duro. Com tanto dinheiro circulando, você pensaria que os Estados Unidos já estariam sem dívidas, mas estaria enganado. Número 26. Como os Estados Unidos da América acumulam grandes déficits e ainda dormem tranquilos? É simples. Eles possuem a moeda de reserva mundial, um truque financeiro. Após o fim do padrão ouro nos anos 1970, os Estados Unidos da América fecharam um acordo com a Arábia Saudita para vender petróleo apenas em dólares. O resto da organização dos países exportadores de petróleo entrou na jogada e, bum, nasceu o petrodólar. Agora, se você quer petróleo, precisa de dólares. É como a maior taxa de entrada do mundo e o tio Sam está na porta. Claro, a organização dos países exportadores de petróleo pode ter perdido sua influência, mas o dólar americano ainda dita as regras na energia global, deixando os Estados Unidos da América gastar, imprimir e pegar dinheiro como um universitário com cartão de crédito, mas o cobrador também usa dólares. Controlar o dinheiro mundial não bastou. Os Estados Unidos também dominaram os computadores do planeta. Número 25. Taiwan pode ser o rei na fabricação de semicondutores, mas os Estados Unidos controlam cerca de 47% das vendas globais de semicondutores. Isso inclui arquiteturas de chips, ferramentas de design e patentes essenciais para o funcionamento desses cérebros de silício. Então, enquanto Taiwan está ocupado produzindo chips, os Estados Unidos é quem está com o manual de instruções. E isso é uma grande dor de cabeça para a China, que não consegue projetar chips de ponta sem esbarrar em algum direito autoral americano pelo caminho. Controlar a tecnologia é bom, mas controlar quem a cria é melhor. Número 24. Os Estados Unidos são o país overpowered do mundo real, com muitos recursos. Parece que jogam no modo fácil. Ao todo, possui cerca de 45 trilhões de dólares em riquezas naturais. Tem petróleo, gás natural, metais de terras raras, cobre, madeira e ouro. É o cóstico do mundo. A Rússia é o segundo país mais rico em recursos naturais, com 75 trilhões de dólares. Mas, ao contrário da Rússia, os Estados Unidos da América têm portos, oleodutos e logística operando 24 horas por dia para movimentar produtos. Então os Estados Unidos são ricos em tudo, menos em sono. Número 23, a Rota 46 de Dakota do Norte tem 121 milhas em linha reta, sendo a mais longa dos Estados Unidos. Ela poderia praticamente servir como uma régua. Na verdade, é tão reta que está classificada como a quarta mais reta do mundo. Ficando atrás apenas das rodovias 85 e 10 da Arábia Saudita e da Laerenza Estigarribia, no Paraguai, ela é menos uma rodovia e mais um teste de quanto tempo você consegue manter a atenção antes de começar a dar nomes aos postes de cerca. Número 22. O que essa riqueza representa? Uma economia de 27,7 trilhões de dólares, 26% do produto interno bruto mundial. A economia dos Estados Unidos da América supera a da China, Alemanha e Japão somadas. É como chegar a um trabalho em grupo, ver que alguém fez tudo e depois cobrou de todos por isso. Quando um país faz todo o trabalho, apenas um pequeno grupo recebe todos os salários. Número 21. Os Estados Unidos tinham 813 bilionários no final de 2024, com um patrimônio líquido de cerca de 5,7 trilhões. Isso significa que, juntos, esses 813 pessoas são mais ricas do que qualquer outro país, exceto os Estados Unidos e a China. Nada mal para um grupo pequeno o bastante para caber no centro de um estádio, supondo que tivesse manobrista e jatos particulares. Os Estados Unidos dominam em dinheiro e tecnologia, mas não em sono. Qual te surpreendeu mais? Conta nos comentários número 20.
Os 99% inferiores das famílias americanas têm um patrimônio líquido de cerca de 110,8 trilhões de dólares. Obviamente, alguém está indo muito bem, mas claramente ninguém avisou a minha conta bancária. Enquanto isso, o 1% mais rico das famílias detém um patrimônio de 49,2 trilhões de dólares. É assim que a América é realmente rica. Um grupo está comprando iates, o resto de nós ainda está tentando encontrar trocado para colocar gasolina. O dinheiro tornou a América poderosa, mas tudo começou com uma grande compra por impulso, número 19. A Espanha costumava ser dona do território da Louisiana e a América tinha que negociar rotas de navegação. Em seguida, Napoleão retomou o território, trazendo o drama clássico ao estilo Smallman. Mas o grande plano dele de reconstruir um império na América do Norte foi por água abaixo, tudo por causa de uma revolta de escravos no que viria a se tornar o Haiti. De repente, a terra da Louisiana perdeu valor, então Thomas Jefferson pagou 15 milhões de dólares por ela, 370 milhões hoje. Hoje, foi o maior acordo de terras da história americana. 828 mil milhas quadradas, a América duplicou de tamanho rapidamente devido a uma revolta de escravizados que Jefferson rejeitou e a um sistema financeiro que ele desprezava há décadas. Hipocrisia, claro, mas ao dobrar o país as pessoas costumam relevar. E não é o único acordo. Os Estados Unidos da América ficaram com o número 18. Naquela época, após perder a guerra da Crimeia, a Rússia precisava de dinheiro e colocou o Alasca à venda. O secretário de Estado, William Seward, ofereceu 7,2 milhões de dólares pela propriedade problemática, equivalente a 130 milhões hoje, afirmou o Cusar. Vendido, achando que se livrava de uma caixa de gelo inútil para os americanos, como muitos nos Estados Unidos da América pensavam. Mas Seward foi quem riu por último. O Alasca tinha ouro, petróleo e gás natural, tudo mais do que suficiente para se pagar. E ainda sobrou, nada mal para um negócio desses. Todos riram, dizendo que era como comprar um cubo de gelo gigante. Da maior aquisição de terras da história, a menor que ninguém quis. Número 17, em 98 acres no deserto de Nevada, fica a República de Molossia, que até possui sua própria bandeira. Então sonhem grande, crianças, até vocês podem transformar seu quintal em um país. O presidente Kevin Ball abre esse país para o turismo entre abril e outubro. Lá, você pode passar pelos escritórios do governo, dar uma olhada na moeda local e até conhecer a frota naval, que tem menos encouraçados e destroyers e mais brinquedos infláveis de piscina. Nevada tem seu próprio país minúsculo, enquanto a Califórnia possui um lugar onde as pessoas somem. Número 16. Quer se esconder? Tente a Slab City, no condado de Imperial, Califórnia. Só precisa encarar o calor do deserto de Sonora. Aqui já houve uma base militar na Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, só sobraram as lajes de concreto. As pessoas se mudaram e criaram um assentamento sem impostos, aluguel ou regras. Parece ótimo até perceber que não há eletricidade, encanamento ou coleta de lixo. É popular entre sem-teto, artistas e sobrevivencialistas. Ainda assim é chamado de último lugar livre. Com certeza a Receita Federal já faz planos para provar que estão errados. Slab City largou as regras. Esse pessoal só as reescreveu com um hino. Livro número 15. O cinturão bíblico não é o único lugar com religião. Chicago tem seu próprio povo de Jesus, herdeiros do movimento evangélico dos anos 1960. Os cortes de cabelo mudaram, mas o espírito é o mesmo. A comunidade, com 100 a 450 membros, organizou o Cornerstone Christian Music Festival de 1984 a 2012, Lembre Woodstock. Com menos drogas e mais hinos, eles seguem firmes. Agora, em um prédio que foi o Hotel Chelsea, o serviço de quarto inclui um sermão. A América está cheia de crentes. Alguns seguem Cristo, outros seguem César. Número 14. Em Maine, você encontrará pessoas seguindo a antiga religião e valores romanos. Chama-se Nova Roma, e eles levam isso a sério. Há um senado, magistrados e uma legislatura que aprova leis, além de suas próprias moedas. Nenhum império está completo sem uma moeda, com alguém usando uma toga e como um verdadeiro império. Seus cidadãos estão espalhados pelo mundo, mas a sede fica orgulhosamente no estado do Pinheiro,
provando que agora todos os caminhos levam ao Maine. Roma não foi construída em um dia, mas Aglo, Nova York, essa foi construída em uma tarde. Número 13. O General Drafting era um dos grandes nomes do ramo quando fez seu mapa de Nova York. Ele inventou a cidade fictícia de Aglo. Não era real, apenas uma maneira inteligente de pegar copiadores, o próprio Digital Millennium Copyright Act deles antes da internet. E meio que funcionou. A Rand McNally publicou um mapa com Aglo e a General Drafting ameaçou processar, mas os advogados da Rand McNally responderam. Na verdade, havia uma loja em Aglo. Alguém a construiu exatamente onde a cidade falsa estava marcada, tornando-a real. Pelo menos até a loja fechar e Aglo desaparecer de novo. Provavelmente é o único lugar na história que foi manipulado até existir por cartógrafos. Então, depois de criar uma cidade falsa, os Estados Unidos passaram para algo ainda mais estranho. Uma nação insular privada, número 12, bem-vindo à ilha North Dumpling, na costa de Nova York e Connecticut. Era a micronação pessoal de Dean Kamen, o cara que inventou o Segway. Prova de que você realmente pode ter dinheiro demais e tempo livre demais. Tem tudo o que uma nação deveria querer, certo? Tem uma bandeira, um hino nacional, uma réplica exata de Stonehenge para o gosto artístico e um farol para a navegação que inclui a marinha do país, composta por um barco só. Pequeno, claro, mas faz uma ótima média de combustível. Mas North Dumpling não tem seu próprio idioma, porém. Vá para Milwaukee para o número 11. Existe um reino pouco conhecido nos Estados Unidos. Pelo menos é o que diz o morador de Milwaukee, Roberto Madison. Em 1979, aos 14 anos, ele fundou o Reino de Tolosa. A palavra vem do finlandês. Dentro da casa, que corresponde a todo o território, ficava o quarto dele. Com o tempo, expandiu-se para a cidade e agora partes de Milwaukee integram a grande área tolossana, com 585 habitantes registrados. E todos eles deveriam falar uma nova língua que tem seu próprio jornal. Não se sabe se Sua Majestade ainda precisa limpar o quarto, mas vamos torcer para que o decreto real cubra a lavanderia. Agora sabemos que os Estados Unidos já fizeram de tudo, desde pichinchar pelo Alasca até inventar países falsos. Mas é no top 10 que tudo realmente desanda. Número 10, a América já teve um imperador. Bem, mais ou menos. Josué Abraham Norton, um empresário de São Francisco que ficou rico em 1849, justamente quando a cidade estava explodindo de oportunidades. Mas um mau negócio e anos de processos acabaram com tudo. Então ele decidiu que a melhor solução era se declarar imperador dos Estados Unidos. Em 1859, ele anunciou seu novo título do último andar de uma pensão de 3 andares. Nada parecido com o Coliseu. Todo mundo começa de algum lugar. O primeiro imperador Norton. Primeiro emitiu decretos, aboliu o Congresso e até criou sua própria moeda, que às vezes era aceita no comércio local. Ninguém levava isso a sério, mas pelo menos ele era uma celebridade local. Provavelmente hoje ele faria sucesso no TikTok e teria sua própria linha de produtos. Mas por mais estranho que Norton fosse, nem mesmo seus decretos se comparam a algumas leis reais por aí. Número 9. Pensando em coletar um pouco de água da chuva? Consulte as leis locais, pois não basta apenas colocar um balde na rua. No Arkansas, você só pode coletar água da chuva ao ar livre, não para beber, e apenas se o sistema for projetado por um engenheiro licenciado. É hidratação, com burocracia. Na Califórnia, tem que seguir os requisitos do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o que parece tão divertido quanto lê-los, e não para por aí. Colorado, Geórgia, Illinois, Nevada, Carolina do Norte, Ohio, Oregon, Rhode Island, Texas, Utah, Vermont, Virgínia e Washington, todos têm regulamentações para a coleta de água da chuva. Nada representa terra dos livres, como precisar de permissão estatal para usar o clima. Primeiro, o governo dita como usar a chuva. Agora está dizendo quem pode encher o seu tanque. Número 8. Em todos os estados, é legal abastecer seu próprio carro. Todos os estados, exceto um, Nova Jersey. É preciso esperar um frentista fazer isso por você. Então, se viajar de carro pelo estado Jardim, não pegue a bomba. Você só vai causar um leve desconforto para todo mundo. Os americanos podem não concordar sobre quem abastece o carro, mas com certeza concordam que o horário de verão
é o pior número 7 dos Estados Unidos da América. Tem uma coisa em que todos os americanos concordam. Todo mundo odeia mudar o relógio 2 vezes por ano agora. Imagine a dor de México Beach, Flórida, onde é uma crise de identidade em tempo integral. O Panhandle fica no fuso horário central e a península está no fuso leste, mas México Beach fica bem na divisa. Tente marcar algo quando às 14 a do vizinho são suas 15 e a não está sozinho. A College Corner na divisa Indiana-Ohio, Clovis do Novo México, perto do Texas e outros lugares. Cidades onde 5 minutos de carro te levam 1 hora ao passado ou futuro. Algumas cidades discordam do horário, outras nem sabem em que estado ficam. Número 6. Em Bristol, Tennessee, há a State Street. É uma estrada de aparência comum que, por acaso, também serve como fronteira entre Tennessee e Virgínia. Lá em 1852, Joseph Anderson comprou terras dos 2 lados para construir uma ferrovia. Depois, ele fundou a cidade de Bristol, no lado do Tennessee. Para não ficar para trás, Samuel Goodson começou seu próprio assentamento bem do outro lado da rua e o nomeou de Goodsonville, em homenagem a si mesmo, um ato ousado. A viagem de ego não durou. Em 1890, Goodsonville decidiu se rebatizar como Bristol II. Atualmente, as 2 Bristols são cidades separadas, com impostos, leis e bandeiras diferentes marcando a linha do estado. Cidades gêmeas com uma rua principal compartilhada e crise de identidade leve. 2 cidades dividindo uma rua já é confuso. Imagine 2 estados, Agência dos Correios número 5, pensando em enviar um pacote do Correio e Prédio Federal de Texarkana. Parabéns, você acabou de cruzar a linha dos estados. A fronteira entre Texas e Arkansas passa bem no meio disso, uma peculiaridade burocrática típica dos Estados Unidos. A State Line Avenue separa os 2 estados, e o prédio dos Correios fica bem no centro dessa avenida. Então, tecnicamente, quando você entrega sua correspondência, metade das suas cartas está no Texas e a outra metade está no Arkansas. Não é de se admirar que o United States Postal Service seja lento. Após dividir a correspondência entre estados, os Estados Unidos foram além e até dividiram uma piscina, número 4. Em 1926, o Cauneva Lodge and Casino abriu no Lago Tahoe, frequentado por estrelas de cinema e mafiosos, e também a possibilidade de negar tudo. A piscina era um dos destaques do resort. Uma linha branca nítida passava bem no meio, não marcando a parte funda, mas sim a fronteira entre Califórnia e Nevada. Você podia literalmente flutuar entre 2 estados sem sair da água. Ideal para indecisos sobre leis de jogos ou impostos, o hotel fechou em 2013, então nadar entre fronteiras está fora de questão por enquanto. Você terá que escolher um estado à moda antiga, dirigindo até lá, e não nadando de cachorrinho. Agora sabemos que a América tem seu próprio imperador. Ninguém gosta de mudar os relógios e as linhas dos estados, não se importa com seus pacotes da Amazon, e isso é o mais normal. Chegamos aos 3 fatos mais insanos. Pronto para ver o quão estranho isso fica? Número 3. Alguns lugares, como Chesapeake e Virgínia, levam o Halloween a sério. Tão a sério que é ilegal qualquer pessoa com mais de 14 anos sair para pedir doces. Então, se você está pensando em bater de porta em porta atrás de açúcar de graça, talvez seja melhor ficar só distribuindo os doces, ou então ir fantasiado de algo realmente assustador, como adulto responsável pagando impostos. De proibir fantasias a carros, os Estados Unidos da América realmente sabem estragar as coisas. Número 2, Michigan foi o motor acelerando da indústria automobilística, o que faz essa lei parecer que foi escrita por alguém alérgico à ironia. É ilegal comprar ou vender um carro no domingo. Isso supostamente serve para promover o descanso e a observância religiosa. Se quiser comprar um carro por impulso, terá que esperar até segunda-feira. Em Michigan, até os carros precisam de um dia de folga para recarregar suas baterias espiritual e fisicamente. Então, você não pode comprar um carro no domingo em Michigan. E no Alabama, você nem pode esboçar um sorriso. Número 1, no Alabama, existem várias listas de leis estranhas, e muitas afirmam que é ilegal usar um bigode falso em uma igreja caso isso provoque risadas. Nada diz pecado como uma contravenção por usar pelos faciais cômicos. A ideia é evitar qualquer coisa que possa interromper o espírito da ocasião.
Nenhuma menção ao que ocorre se seu bigode for real. Espero que o julgamento divino não dependa da aparência. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Mais uma vez, obrigado e até a próxima no Match Pack.